Olá, trago agora uma questãozinha da SpaceX do ano de 2020, questão de trigonometria. E olha que essa questão pode pegar muita gente, e eu vou já dizer aonde isso pode acontecer, tá? Então, ó, se θ é um arco do quarto quadrante, tal que o cosseno de θ seja igual a 4/5, então a raiz quadrada de 2 vezes secante de θ mais 3 vezes a tangente de θ é igual a. Então vamos lá, vamos resolver agora essa questãozinha aqui. Bom, primeira coisa que você tem que ver, ele dá aqui o valor do cosseno de θ, então guarda esse valor aqui. E aí a gente vai analisar o que é a raiz quadrada de 2 vezes a secante de θ mais 3 vezes a tangente de θ. O que essa questão pede é que você saiba que a secante de um ângulo é o inverso do cosseno desse ângulo. E outra, que a tangente de um ângulo é a razão entre o seno e o cosseno. O outro conhecimento que você tem que ter é a relação fundamental da trigonometria. Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1. E essa relação favorece o seguinte: se você souber o cosseno de um ângulo, você pode descobrir o seno, e vice-versa. Se você tiver o seno, você pode descobrir o cosseno. Tá? Então aqui, ó, vamos aplicar aqui nessa raiz quadrada. Então aqui a gente tem essa raiz quadrada de 2 vezes seno, como eu falei, é 1 sobre o cosseno. Então vai ficar 2 vezes 1 sobre o cosseno de θ mais 3 vezes a tangente, que é seno de θ, dividido pelo cosseno de θ. Daí, nós teremos aqui, ó, que como o cosseno é 4/5, essa raiz quadrada, então será assim, ó, 2 vezes o inverso do cosseno. Então você vai botar o 5 em cima e o 4 aqui embaixo, tá? Mais 3 vezes o seno dividido pelo cosseno. Então, olha só, o cosseno a gente já tem aqui, né, que é 4/5. E o seno nós podemos buscar, ó, através dessa relação fundamental. Como é que a gente vai fazer? Bom, a gente tem que, subtraindo o cosseno ao quadrado de θ ambos os membros, a gente tem que o seno ao quadrado é 1 menos o cosseno ao quadrado de θ. Ou seno de θ vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos o cosseno ao quadrado de θ. Bom, uma coisa interessante aqui, ó, que ele diz que θ é um arco do quarto quadrante. No quarto quadrante, então você tem a circunferência trigonométrica aqui. Então você tem aqui os quadrantes. Esse daqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. Aqui a gente tem o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Bom, o seno do ângulo ele é positivo aqui, ó, no primeiro e no segundo quadrante. Tá? Aqui o seno é positivo. Aqui no terceiro e quarto quadrante, o seno é negativo. Ó. Como o θ é um ângulo do quarto quadrante, então o seno aqui é negativo. Daí então a gente já pode aqui eliminar esse positivo aqui. Ó. Isso vai fazer diferença que se você simplesmente disser que o seno de θ é a raiz quadrada de 1 menos o cosseno ao quadrado, você vai chegar em uma das opções. É claro que essa opção vai estar errada, né? Então você tem que usar esse negativo aqui, tá bom? Bom, então como eu sei o valor do cosseno, então o seno de θ é menos a raiz quadrada de 1 menos o cosseno ao quadrado. Ora, se o cosseno é 4/5, então eu vou ter 4/5 ao quadrado. Então aqui será menos a raiz quadrada de 1 menos 16 sobre 25. Então, seno de θ é igual a menos raiz quadrada. 25 vezes 1 dá 25, menos 16 dá 9. 9 dividido por 25. Raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 25 é 5. Então, o seno de θ é menos 3/5. Coloca aqui, ó, menos 3/5. Bom, agora, aqui o que vai dar? Esse 2 eu posso dividir com 4. Acho que não vou precisar fazer isso agora não. Eu vou ter 4 aqui, então mantém esse 4 lá por enquanto. Então a gente vai ter aqui, ó, raiz quadrada de 10 dividido por 4. O que a gente está fazendo? Isso aqui é um produto, tá? Ó, não pode esquecer que isso daqui é um produto. Então vou só ajustar aqui embaixo, ó, 3 vezes menos 3
quintos. Estou dividindo essa fração por essa, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então será assim. Então esse 5 eu vou dividir por esse 5. 3 vezes menos 3 dá menos 9, dividido por 4. Então aqui eu posso dizer que a raiz quadrada de 10 menos 9 dividido por 4, ou seja, a raiz quadrada de 1/4. Então posso separar as raízes, a raiz quadrada de 1 dividido pela raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 1 é 1, a raiz quadrada de 4 é 2, logo a resposta é meio. Item correto, letra B. Olha, e aqui, ó, só para lembrar que se você não tivesse colocado esse menos, a resposta que daria seria letra E. Tá? Então, isso que é imprescindível, essa informação. Então, a dica é que se a questão ela dá uma informação além daquilo que você está usando, que foi a informação do valor do cosseno e a raiz que você está buscando, ele ainda disse que θ é um arco do quarto quadrante. Então, fique atento que essa informação ela deve servir mais em algum lugar aqui, ela deve ser incluída para que você, então, se direcione para a resposta correta. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo.